Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Eu não canto tão bem quanto Eugênio Jorge não, viu, gente? Aliás, nem como ninguém. O Eugênio já deve estar chegando por aí, ou se já chegou. É um bom amigo. Nós somos um encontro das artes, né? Embora na renovação de um modo geral, as artes mais evidentes são a música, né? Os ministérios de música e etc. E a renovação ela deu uma grande contribuição nesse ministério na igreja. E eu queria conversar algumas coisas sobre o patrono desse ministério, que é Davi. Santo Agostinho fala que a beleza é o fundamento, a matéria-prima das artes. A sua reflexão, a beleza é a matéria-prima das artes. E ele reflete que a beleza bela, uma redundância, reflete que a beleza bela é a santidade. Portanto, se a beleza é o fundamento das artes e a beleza bela é a santidade, o fundamento das artes deveria ser a santidade. Não existe nada mais belo do que a santidade. E a beleza é a matéria-prima do ministério ou da expressão das artes. Essa visão da beleza como fundamento das artes é também a visão do Papa Paulo VI, São Paulo VI. Ele falava sobre as artes aos artistas, o encontro dos artistas em Roma. Ele falava que a beleza, como a santidade, é que infunde alegria no coração dos homens. A beleza, como a santidade, é o que infunde a alegria no coração dos homens. E aí fala para os artistas que estavam reunidos com ele em Roma: sois os guardiões da beleza do mundo. Aqui, que definição extraordinária para o ministério e para aqueles que se dedicam ao ministério. Sois os guardiões da beleza do mundo. Fala para quem está do seu lado: sois guardiões. Portanto, se a matéria-prima do ministério das artes é a beleza, a matéria-prima do ministério das artes é a santidade. Por isso que a igreja, historicamente, a igreja investiu tanto nas artes. Se a gente olhar o patrimônio da igreja em termos de artes, se a gente olhar esse patrimônio, nós vamos ver uma enormidade. A igreja sustentou as artes durante séculos, porque a santidade é um sinal de santidade, porque a beleza é um sinal de santidade. E a gente observa hoje em dia que as artes já não são tão santas assim. Como é que anda o mundo das artes hoje? Música. Tem umas músicas que a gente custa para acreditar que é música, né? A pintura, o teatro. Essas expressões artísticas hoje, elas comunicam a graça de Deus, comunicam a santidade, comunicam a beleza que é Deus. Quando a gente observa as expressões artísticas hoje, todas elas, música, teatro, a arte contemporânea, quando a gente observa essas artes hoje em dia, nós temos o coração cheio da graça, uma vontade de contemplar a Deus, uma antecipação do céu. Nós estamos nas artes, nós estamos próximos
daquilo que Deus quer para nós, nossa felicidade, nossa alegria, nossa santidade. O patrono desse ministério para nós da Jovenice é Davi. Por que nós escolhemos Davi? Porque Davi é o homem dos salmos, é o homem das artes. Por isso nós chamamos o Ministério das Artes de Ministério Davi. Isso lá na época da Ofensiva Nacional, quando nós começamos a organizar os ministérios da renovação, o Ministério das Artes começou a se chamar Ministério Davi. Davi era um rei, guerreiro, fez grandes feitos na guerra, um homem forte, mas era sensível de coração, sensível. Ele era um artista. Ele era o homem dos salmos, o homem que cantava as maravilhas do Senhor. Por isso que Davi foi escolhido como o patrono desse ministério, do Ministério das Artes, exatamente por causa dessa sua proximidade, dessa sua intervenção, dessa sua iniciativa no mundo das artes. E eu queria tomar com vocês um dos salmos, um dos textos de Davi, para nós refletirmos sobre o ministério a partir de Davi. Eu queria tomar com vocês o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 37. Um versículo só. E Davi ainda acrescentou, 17, 37. 1 Samuel 17, 37. E Davi ainda acrescentou, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele me salvará também das mãos desse gigante, desse filisteu. Quem que é Davi? Davi é o patrono do ministério. Então nós podemos falar que esse ministério, o Ministério das Artes, que abrange toda a manifestação de artes humanas, esse Ministério da Arte enfrenta três grandes dificuldades, enfrenta três grandes inimigos. O maior deles é um gigante. Ele enfrenta o leão, enfrenta o urso e enfrenta um leão. Deus está sendo afrontado por esses inimigos. Como nós vemos hoje, Deus está sendo afrontado. A humanidade, a cultura contemporânea afronta a Deus. E as artes mais ainda. As artes como expressão de cultura, como expressão de civilização, as artes, com algumas exceções, têm afrontado Deus. Não estou falando as artes cristãs, as artes seculares, as artes do mundo, têm afrontado Deus. Então Deus tem sido afrontado. E somos, nós do Ministério das Artes, somos chamados para dar uma resposta a essa confrontação, a enfrentar esses Golias, a enfrentar esses que fazem essa confrontação contra Deus nas artes. Quem vê agora, recentemente, nas Olimpíadas, a apresentação das Olimpíadas. Vocês assistiram? Como é que Deus foi achincalhado? Como que os valores cristãos foram
Nós somos chamados a enfrentar esses afrontes, esses inimigos, esses Golias, esses leões, esses ursos. Mas nós não podemos enfrentar com as armas de Saul. Nós temos que enfrentar com as armas de Davi. Enfrentar esses leões, esses ursos, esses gigantes que se colocam contra os valores da fé, a igreja, o Evangelho, Jesus Cristo, não com as armas desses gigantes, mas com as armas de Davi. Falando desses três inimigos de Davi, entendendo Davi como a comunidade cristã, entendendo Davi como o cristianismo, entendendo Davi como o Evangelho, entendendo Davi como a proposta de fé, entendendo Davi como Jesus Cristo. E Davi enfrenta esses três inimigos: o leão, o urso e o gigante. O cristianismo enfrenta hoje três grandes inimigos, que são nomeados nesses nomes. O leão, que é um animal forte, feroz, rápido, violento, que agride, que destrói. E quem que é esse leão que ataca hoje em dia os cristãos, que ataca a igreja, que ataca a nossa vida cristã? O primeiro animal a ser vencido é o egoísmo. O primeiro animal a ser vencido por Davi, o primeiro animal a ser vencido pelo Ministério das Artes, cujo patrono é Davi. O primeiro inimigo a ser enfrentado por aqueles que trabalham com as artes, que colocam as artes como um serviço para o Evangelho, o primeiro inimigo a ser enfrentado é o egoísmo. Onde aparece o egoísmo nas artes? Artista gosta de ser o centro. A principal lâmpada, luz, o principal microfone, o lugar mais visível, ou ver a sua obra pelos outros, é minha obra. O artista, de um modo geral, aqueles que trabalham com artes, tem essa tendência de ser o centro e de tudo ser determinado por ele. Não é? Nós que trabalhamos com encontros, etc. e tal. Aí o Ministério das Artes, da música, não é o único Ministério das Artes, mas é o que é mais visível e o mais comum entre as comunidades. O Ministério das Artes, da música, daqueles que vão cantar nos encontros. Aí vão mexer no som. Eles estão preocupados com o som, se está bom para que eles cantem. Mas se está bom ou não para a pregação, o principal microfone vai para quem canta. Vai para a pregação. O principal espaço para quem canta, para a pregação. No encontro, quem fala primeiro? A palavra de Deus ou a música?
nós temos uma certa tendência, não estou falando e nem estou fazendo nenhuma acusação, mas é natural. Portanto, o primeiro leão, o primeiro animal, o primeiro inimigo a ser vencido é o egoísmo, é ser o centro. A gente chega aqui, vamos olhar o som, a gente vê se o som está bom para a música, está bom para a equipe, está bom para o ministério, está bom para... Nós pensamos, temos uma certa dificuldade de ver o conjunto. É por causa do egoísmo que entra no próprio ministério. Há uma certa tendência dentro do Ministério das Artes de não partilhar, porque a criação artística nos torna proprietários dela, e a partilhar aquilo que descobrimos, partilhar aquilo que elaboramos, se torna difícil. Portanto, o primeiro leão a ser enfrentado no Ministério das Artes é o egoísmo. É querer para si. É ser o controlador das coisas. É o egoísmo. Entende a manifestação das artes, que afinal de contas qualquer manifestação de artes é para o outro, não é para si. O artista faz para o outro, não faz para si. A pintura. O que adianta o pintor fazer um belo quadro e guardar dentro do seu quarto e ninguém vê? Ele faz para que os outros vejam. Músicos. O que adianta compor música se os outros não escutam? Ele compõe música para que os outros escutem. O que adianta cantar se os outros não se alegram com o meu canto? É para os outros, mas nós nos tornamos proprietários daquilo que é dos outros. Existe uma certa tentação ao egoísmo. Esse é o leão. Ser o proprietário daquilo que é comum, ser o proprietário daquilo que é para os outros, ser o proprietário da beleza, ser o proprietário da harmonia, ser o proprietário do egoísmo. É o primeiro animal, o primeiro a ser enfrentado no ministério. Ainda fala sobre um outro animal, fala sobre um urso. O urso é um animal terrível, né? Forte, gosta de abraçar as suas presas, o famoso abraço de urso, né? Abraça e mata. O urso. O urso é um sujeito, é um animal que tem uma variação de humor terrível. Ele, ao mesmo tempo que ele está contente, daqui a pouco ele está mal-humorado num segundo. Depois volta de novo a ter bem-humorado, depois um segundo de novo está mal-humorado de novo. Parece alguns artistas, não parece? É o urso. Fala para quem está do seu lado aí, ô urso. Tem garras enormes, tem força nos braços. É o urso. Quem que é o urso do Ministério das Artes? Quem que é o Ministério das Artes? Tem um urso, e esse urso chama-se orgulho. Não é? Como é que se manifesta o orgulho? Eu. As pessoas têm que prestar atenção em mim. Sou eu que estou cantando. Sou eu que estou fazendo. O que eu fiz está sendo exposto. A minha arte, a minha inspiração.
Eu. Orgulho. Orgulho, ele acaba matando o serviço, né? E nós nos tornamos proprietários daquilo que é dos outros. Esse orgulho que leva à arrogância, que leva à não partilha, que leva ao fechamento, que leva à crítica aos outros, que leva à arrogância, que leva a se achar o centro de todas as coisas, o dono da cocada queimada, o orgulho. Eu. E é uma tentação fácil da gente ver, porque, na final de contas, os artistas, sejam de qual expressão que for, música, qualquer outra forma de artes, coloca o artista em evidência em relação aos outros. Por exemplo, da arte mais comum entre nós, da comunidade, a música. Quem é que começa a cantar? Quem é que propõe a música? Quem é que propõe a animação da sala? Quem é que... Então, é natural que exista essa tentação ao orgulho. E a gente reclama quando, por exemplo, um violeiro não vem e a gente é obrigado a cantar sem violão. A gente reclama. Então, existe já uma certa tendência natural, mas nós não podemos deixar o orgulho ser a motivação, ser a razão, o porquê. Então, nós temos que enfrentar esse urso, o urso do orgulho. Está certo que nós temos que ter um melhor instrumento, melhor violão, melhor bateria, melhor microfone, o melhor som, melhor luz, melhor espaço. Tem, mas não deve ser por causa das artes, e sim deve ser por causa do Senhor, para uma melhor propagação do Evangelho, para a conversão dos corações. O que nós buscamos na realidade é a santidade. Então, o urso, que é esse animal poderoso, que acaba corroendo, comendo tudo que está por perto. O urso que do orgulho, o urso da arrogância, o urso do egoísmo. Esse é um dos animais que Davi teve que enfrentar. E o último animal que ele teve que enfrentar é o próprio filisteu. E esse filisteu não veio sozinho. Tinha alguém junto com ele. O filisteu, um inimigo. O inimigo dos inimigos. O inimigo, o último a ser enfrentado, por ser o inimigo mais violento. O filisteu, que era um gigante. De acordo com a Sagrada Escritura, ele tinha 2,5 metros de altura. Pesava quase 200 quilos, de acordo com a tradição. Um gigante, um homem forte, um guerreiro armado até os dentes. E quem que é esse guerreiro? Armado até os dentes, maior que a gente, que engole a gente. Quem é esse guerreiro nas artes? A vaidade. Vou falar baixinho. A vaidade. A vaidade que se disfarça no... Tem que ser o melhor. Tem que ser o meu espaço. Tem que ser eu.
a vaidade. Já repararam nisso, né? Porque, afinal de contas, o artista, seja ele em qual expressão de artes que for, ele se destaca dos outros. Não é todo mundo que canta como você. Não é todo mundo que compõe como você. Não é todo mundo que pinta como você. Não é todo mundo que escreve poemas como você. Não é todo mundo que organiza uma sala como você. Não é todo mundo que tem sensibilidade para escolher o melhor como você. Esses dons, essas qualidades que Deus nos deu, é para o serviço e não para o nosso orgulho. Mas nos tornamos vaidosos. A vaidade. Já repararam quando um artista vai se apresentar, qual que é a primeira coisa que ele faz? Um cantor. Qual que é a primeira coisa que um cantor, quando vai se apresentar, faz? Qual que é a primeira preocupação dele? Que roupa ele vai vestir? Um cantor que chega no palco, a primeira coisa que ele vê, o que é? Aonde que vai ficar o microfone? A vaidade. Tem um filme que fala sobre as tentações e no final do filme o demônio fala assim: de todos os vícios, aquele que mais me agrada é a vaidade. Esse inimigo, esse gigante, esse filisteu, essa vaidade que é o instrumento que nos coloca no lugar do próprio Senhor, o eu, que me faz muitas vezes faltar com a caridade, que exige por egoísmo o melhor para mim, a vaidade. A vaidade ocupa o lugar da graça, ocupa o lugar do Senhor. E esse filisteu vem sempre acompanhado de um escudeiro. A vaidade sempre vem acompanhada de um escudeiro. E o escudeiro que acompanha a vaidade normalmente é a idolatria. Nós colocamos como Deus, como valor absoluto, as coisas, não o Senhor. O som, o microfone, o violão, o espaço, colocamos como valor absoluto essas coisas. Isso acompanha a vaidade, a idolatria. O Ministério das Artes trabalha com essas coisas. Portanto, é o ministério mais atacado, porque trabalha com a idolatria, com a beleza, com o gozo do ouvido, a visão. Então, Davi enfrentou o leão, o urso e o gigante. E venceu. O que ele nos ensina na sua batalha? 3 coisas importantes para o ministério e para o exercício do ministério. Primeiro, não usar as armas do mundo. Não usar as armas do mundo. Quais são as armas do mundo? O orgulho, a arrogância, o egoísmo. Não usar as armas do mundo.
Isso não estou falando de não usar as armas mecânicas, né? Claro que a gente tem que usar violão, guitarra, bateria, som, luz, mas não usar as armas do mundo, do orgulho, da prepotência, do egoísmo. Saul achava que Davi deveria vestir a sua armadura para vencer o inimigo gigante. E Davi não se vestiu com a armadura de Saul. Davi se vestiu com a sua armadura. Portanto, esse é o segundo ponto. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus coloca em nosso coração. Não podemos lutar com a armadura do outro. Gente, nós não podemos querer imitar o que as bandas fazem, o que os teatros fazem, o que o mundo faz. Nós temos que fazer a nossa festa, a nossa luta, a nossa arte. Porque quando Davi foi colocado com as armaduras de Saul, ele não conseguiu sair do lugar. Ele conseguiu vencer o gigante quando ele usou as suas armas, aquilo que ele tinha, aquilo que ele era. Nós não podemos querer imitar o que o mundo faz com as artes. Nós devemos ser originais em nossa arte. Não podemos ter uma banda de música que repita os modelos do mundo. Davi não conseguia lutar com as armas de Saul. Nós não podemos usar o modelo do mundo como modelo, como critério, como referência de nossas expressões. Tem que ser aquilo que Deus nos inspira, na nossa originalidade. Foi o que Davi fez. Davi tirou aquilo que Saul tentava colocar sobre ele como proteção, porque não era de sua natureza. E foi lutar com aquilo que Deus lhe dava. E o terceiro ponto. Não somos nós que produz o efeito. Não somos nós que agradamos o coração. Não somos nós. Nós somos instrumentos. Quem agrada é Deus. Quem satisfaz é Deus. A beleza é Deus. A beleza como matéria-prima das artes. A beleza é Deus. Portanto, não somos nós. É a graça. Não somos nós. É Deus. E Davi, nesse texto pequeno de luta contra 3 inimigos, nos dá essa lição. É Deus quem faz o efeito, é Deus que faz as coisas acontecer, é Deus. E é para Ele. Afinal de contas, quando Davi acabou de vencer o gigante, ele vai exaltar o Senhor, que lhe deu capacidade, força e poder para vencer o Golias. Ministério de Davi, um ministério importante para a comunidade, porque mexe com aquilo que é sensível, aquilo que toca os corações. Que a matéria-prima do Ministério das Artes é a beleza, e a beleza é a santidade. Portanto, é um ministério que trabalha com
a santidade. Em todas as expressões da santidade. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos louvar o Senhor. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Bendito seja para sempre, Senhor.